Pessoal, é surreal o que está acontecendo na justiça brasileira ultimamente. Nós estamos perdendo completamente a confiança na justiça, porque os ministros do STF estão dando razão para que o povo brasileiro duvide completamente do que é a justiça brasileira, né? Essa repórter aí da Globo News, a Malu Gaspar, vem fazendo reportagens ali, né? Postando lá na Globo News, tanto no site como lá na Globo News, né? Ela vem falando e postando, mostrando as irregularidades que foram cometidas aí pelos ministros do STF, né? Por conta desse escândalo do Banco Master. Os ministros estão altamente enrolados aí, principalmente o Toffoli, que foi quem botou agora sigilo absoluto nesse processo, puxou o processo para si mesmo, o processo estava na justiça comum, né? E ele puxou para a justiça, para o STF, para que ele pudesse ficar à frente do processo. E ele está sendo acusado de ter pegado uma carona para assistir um jogo da final da Libertadores com um advogado do Banco Master. Olha aí que interessante, né? Ele foi viajar num jatinho lá pago pelo advogado do Banco Master. É meio esquisito essas coisas, né? É muito esquisito, digamos assim, né? E o Alexandre de Moraes, que é o que mais está complicado ainda, porque além da sua esposa ter um contrato, né, advocatício lá, a empresa, né, a firma de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato com o Banco Master e recebe recebia, né, um pagamento mensal de mais de 3 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil reais por mês para prestar serviço ao Banco Master. Só que, porém, né, tem um pequeno detalhe nessa prestação de serviço dela. Diz que não tem processo nenhum. Segundo o que eles apuraram, ela praticamente não fez serviço nenhum, ela só recebia a grana. E aí a coisa fica meio esquisita, né? Fica meio esquisito, né? Não sou eu que estou dizendo nada disso, minha gente. Não sou eu que estou dizendo. Xandão, pelo amor de Deus, eu só estou falando o que o pessoal da Globo mesmo tá falando aí. Então você vai para cima da Globo, não vem para cima de mim, não, que eu só tô repercutindo o que estão falando aí na mídia, né? Na mídia tradicional. Então é isso aí, pessoal. E aí, para piorar mais as coisas, agora surgiu, né, uma reportagem da própria Malu Gaspar dizendo que o Alexandre de Moraes teve vários encontros ali, falou por telefone várias vezes, encontrou com o Galípolo, que é presidente do Banco Central, para tentar interferir e ajudar o Banco Master. Olha só a situação. E isso quando a sua esposa já prestava serviço, já tinha um contrato assinado com o Banco Master. Isso é completamente ilegal, né? Porque além de ser ilegal, é completamente antiético e principalmente imoral. E é isso que está acontecendo na justiça brasileira. A justiça brasileira está se tornando imoral e completamente antiética. O ministro Fachin, que é o presidente atual, está falando aí em fazer um código de ética para tentar, né, acabar com esse tipo de situação. Mas está todo mundo dizendo que isso daí é só uma passação de pano para dar, sabe, parecer que eles estão fazendo alguma coisa, porque ele já existe um código que eles deveriam respeitar, né? E eles não respeitam, não respeitam nada, não estão nem preocupados com a opinião pública e a coisa vai se complicando cada vez mais. Bom, eu já falei demais aqui, eu quero mostrar para vocês a Malu Gaspar falando e depois eu vou mostrar também o próprio, como é que ele chama? Lá da Globo News, o Merval Pereira também, da Globo News, falando que, inclusive, isso é razão de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E, por final, eu vou mostrar também a Marina Helena, né, que foi candidata a prefeita aqui em São Paulo e que é uma, agora, comentarista da Revista Oeste, falando também sobre esse caso. Vocês vão ficar impressionados. Pessoal, fiquem até o fim, porque tá demais esse vídeo aqui. Vamos lá, vamos assistir. Com fontes ligadas ao caso, porque isso vinha sendo falado no mercado financeiro e entre integrantes do BC, mas uma coisa é falarem, outra coisa é você apurar para entender como foram os contatos, em que circunstâncias eles ocorreram, e aí eu consegui encontrar 6 fontes que
tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais, e nesses contatos, e um contato pessoal se deu numa circunstância em que o ministro Alexandre de Moraes pergunta sobre, lá em julho de 2024, naquele momento... De 24 ou deste ano? Desculpa, em julho deste ano, né, em março foi anunciada a proposta de compra do Master pelo BRB, e isso levou a uma abertura de um processo no Banco Central para que o Banco Central avaliasse se aquela compra deveria ser feita ou não, em que circunstância autorizava a compra ou não. E aí, em julho deste ano, quando já havia ali, a gente até já estava publicando isso no Globo, uma questão de uma divisão entre os diretores do Banco Central sobre se autorizava o negócio ou se faria uma intervenção, porque havia questões que depois a gente viu vieram à tona em relação a fraudes. Então, o relato que o próprio ministro fez a um interlocutor que ele chamou o Galípolo e perguntou sobre o caso, sobre a compra, a concretização desse negócio, dizendo que gostava do Daniel Vorcaro, que o Daniel Vorcaro estava sendo perseguido pelos grandes bancos, porque isso realmente era uma coisa que o Vorcaro falava muito no mercado, como ele tinha um negócio inovador e taxas diferentes. Os grandes bancos não queriam deixar ele entrar nesse mercado. Então, era uma coisa que se repetia muito em Brasília nessa época. O ministro, então, disse isso para o presidente do BC, e quando o Galípolo, então, disse para ele que não seria possível aprovar aquele negócio, porque àquela altura já se sabia da fraude, que depois ficou comprovada, ele levou à liquidação do Master, uma fraude de 12 bilhões de reais, que basicamente o Master falsificou, segundo o Ministério Público, o próprio Banco Central e a Polícia Federal, falsificou contratos de crédito que avalizariam a transferência de 12 bilhões de reais do BRB para o Master. Então, o Galípolo explicou, olha, ministro, não vai ser possível fazer essa aprovação porque, a essa altura, já tem uma fraude descoberta. Então, o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, se tem uma fraude, não tem mesmo como o negócio ser aprovado. E logo depois, alguns meses depois, no dia 18 de novembro, a gente soube que fraudes eram essas. O Daniel Vorcaro foi preso, assim como 6 outros executivos ligados do Master e ligados ao Master. E o banco da Master entrou em liquidação. Hoje essa fraude está sendo investigada. Mas deram um jeitinho de soltar os caras. Isso aí você pode ter certeza que o Vorcaro tá soltinho, né? Vocês acham que o Toffoli e o Alexandre de Moraes iam deixar o Vorcaro preso? Vai estar sendo aprofundada pela Polícia Federal, pelo próprio Banco Central. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, depois você diz, não tem como e tal, você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. Então é uma coisa séria. Depois a gente ainda soube, né, a gente sabe hoje que existe um contrato de advocacia feito com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. Foi um contrato feito em janeiro de 2024, então na época desse contrato o contrato estava válido para que ela atuasse em diversos órgãos de Brasília, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então até o contrato fala, defender os interesses do Master e dos seus controladores perante a Receita, a Fazenda Nacional, o CAD, o Banco Central e o Legislativo. E a gente tem procurado, fizemos vários pedidos de lei de acesso à informação para tentar achar onde a Viviane Barsi de Moraes exerceu essa advocacia. No Banco Central, segundo a informação fornecida via lei de acesso à informação, ela não apresentou nenhuma petição, não pediu nenhuma reunião, não esteve com ninguém, não entrou como parte em nenhum processo. No CAD, que é o Conselho de Avaliação, Conselho de Defesa da Concorrência, também não tem registro da atuação dela lá, embora o CAD tenha avaliado a compra do Master pelo BRB, inclusive aprovou um negócio, porque do ponto de vista de concorrência, 2 bancos muito pequenos, não houve problema. E nós estamos esperando as respostas de outros órgãos que a gente fez via lei de acesso para tentar entender onde exatamente se deu a atuação da Viviane. A atuação do ministro, a gente está vendo qual foi. Por mais que tenha sido uma conversa imprópria entre 2 agentes do Executivo que têm ali seus papéis a zelar. E é isso que a gente está expondo aí. Acho importante dizer que foi uma apuração feita ao longo do tempo, com várias pessoas que tiveram essa informação, de integrantes do Banco Central, no caso, uma delas do próprio ministro, e eu tive a preocupação de cruzar as informações para entender como que isso se conectava. Sempre é possível que as pessoas possam estar te passando uma informação para plantar uma coisa contra um inimigo. Tudo isso é possível, a gente que faz jornalismo sabe, mas aí nesse caso eu estou bem segura do que eu estou afirmando, porque realmente as fontes foram uma completando o quebra-cabeça da outra e uma avalizando a informação da outra. Eu acho uma coisa super séria, mas realmente acho que era importante trazer a público. Ô, Merval,
Será que a Globo News mudou de tom? Bom, você viu, antes de eu falar sobre a Globo News, vamos falar. Você já pensou que contrato maravilhoso, né? Não tem nenhuma prestação de serviço, você só recebe. Ah, eu queria tanto ter um contrato assim, viu? Só receber, não precisa fazer serviço nenhum, só vai recebendo, recebendo. Até agora não apareceu nenhum órgão que mostre que a esposa do Alexandre de Moraes estava prestando algum tipo de serviço de advocacia para o Banco Master, mas há comprovação de que eles estavam recebendo 3 milhões e 600 mil reais por mês, um contrato que ia durar não sei quanto tempo lá, que ia dar não sei quantos milhões, 150 milhões, mais de 150 milhões ali especificado no contrato. Olha que maravilha, não? Que maravilha esse trabalho, eu queria tanto um trabalho desse, meu. Para receber 3 milhões, né, também não é nada, né? Vamos falar a verdade, 3 milhões e 600 por mês é dinheiro de pinga, né? Coisa de nada, né? Você acha? Vamos ver agora aqui o Merval Pereira, que falou lá na CBN, que é uma rádio também da Globo News, sobre esse caso e chegou a dizer que o ministro merece ser impeachmentado. Vamos ver. A nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Vorcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Vorcaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Razão de impeachment, olha aí, crise política, razão de impeachment do Alexandre de Moraes, né? É o suficiente para que, se o Senado tivesse vergonha na cara, né? Se o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, tivesse um pouco de vergonha na cara, já ia postar esse impeachment do Alexandre de Moraes logo após aí a volta, né, do recesso parlamentar, né? Mas sabe-se lá como é que é o Brasil, né? Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes não fez nenhum pronunciamento sobre esse assunto. Não negou que a esposa dele recebesse esse dinheiro, não negou que teve os encontros com o Vorcaro, não negou nada. Ou ele não está nem aí para a opinião pública, né? Está, como se diz, defecando e andando, né? Para o que os outros vão pensar, está se achando um semideus, ou então ele realmente está, né, sujo aí na situação e não tem o que falar, né? Sabe que é verdade e não tem como contestar. Com a divulgação de uma história dessa, né? O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. O timing disso tudo não é mera coincidência. Vamos lembrar que Toffoli pegou pesado agora. Vocês viram, Galípolo, ele foi dar uma entrevista dizendo que tudo relativo ao Banco Master no Banco Central estava documentado, que tinham tudo ali documentado. Por que o Toffoli mandou investigar os funcionários do Banco Central em relação ao Banco Master, dizendo que talvez não precisasse pedir a falência do banco? Olha que ponto nós chegamos. E aí o Galípolo foi lá e disse assim, olha, quem responde aqui pelo Banco Central sou eu. E agora a gente vê com essas fontes o que tá em jogo. Olha só o que tá em jogo. Pelo que os funcionários do Banco Central disseram, simplesmente Alexandre de Moraes intercedeu por Vorcaro, intercedeu a favor do Banco Master lá no Banco Central. E mais, ele pediu para que fosse autorizada a compra do banco pelo BRB. Gente, como é que um ministro pode se envolver em algo assim? Desde quando um ministro do STF pode se envolver, por exemplo, na compra de um banco por um banco público? Gente, é uma loucura. Agora, deve ser só mera coincidência esse contrato de 129 milhões
milhões com a Viviane Bassi, a sua esposa, né, com um notável saber jurídico. Deve ser só coincidência as duas coisas. O Moraes procurando o Banco Central para interceder a favor do Master e a mulher dele com um contrato de 129 milhões com o banco. Cara, o que mais que precisa acontecer, gente? O que mais que precisa acontecer? Mais escancarado que isso? Mais absurdo que isso? Agora o caso tá lá com o Toffoli. E o que o Toffoli vai fazer agora? É bem provável que ele vá tentar investigar quem é que vazou esse tipo de informação. Porque do jeito que a coisa tá no Brasil, vai ser igual lá daqui a pouco. Esses funcionários vão ter que se esconder lá na Itália, pedir asilo lá na Itália, porque ousaram denunciar Alexandre de Moraes. Será que é isso que a gente vai ver? Eles vão lá fazer também, vão ter que ser exilados aqui por terem denunciado um achaque como esse? Isso é inadmissível. Isso é prevaricação. O ministro do Supremo Tribunal Federal jamais poderia fazer um papelão como esse. Isso é mais do que suficiente para impeachment desse ministro, mas a gente sabe que motivos não faltam. Tá aí, pessoal. Vocês sabem o que está acontecendo, né? Nem preciso falar nada, né? Será que vão aparecer agora novos tagliaferros aí que vão ter que fugir correndo para a Itália, para os Estados Unidos, para qualquer país aí, porque vão começar a ser perseguidos porque denunciaram e falaram a verdade sobre Alexandre de Moraes? É muito provável que isso aconteça no Brasil atual, onde as pessoas que denunciam as irregularidades da justiça são perseguidas pela própria justiça. É isso que está acontecendo no nosso país, né? Nós temos várias pessoas aí fora do Brasil, justamente porque estão sendo perseguidas pela justiça brasileira, ou por serem de direita, ou por denunciarem irregularidades no Brasil. E é isso aí que está acontecendo. Bom, gente, não tem muito mais o que falar, eu acho que eles já falaram tudo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para receber novos conteúdos e deixa também o seu comentário, beleza? O que você acha? Será que alguém vai fazer alguma coisa? Será que o Senado vai tomar providência? Será que o Davi Alcolumbre vai ter vergonha na cara e vai fazer o impeachment de Alexandre de Moraes? Porque parece que já estão providenciando um novo pedido de impeachment. Mais um, né, das dezenas que tem de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, vão fazer mais um baseado justamente nesses fatos que estão ocorrendo agora. Não estão ocorrendo agora não, estão sendo descobertos agora. Deixa o seu comentário, o que você acha. Valeu, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.